As sanções ficam cada vez mais críticas e atingem em cheio navios e aviões russos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. As sanções feitas contra a Rússia pelos países do Ocidente já fizeram o valor do rublo desabar completamente. Ignore gráficos que mostram suposta recuperação do rublo. Hoje a moeda não vale nada, visto que não há liquidez alguma no mercado e seu valor nominal é mantido meramente pela conivência entre empresas estatais russas e o Banco Central russo. Explicamos isso no vídeo Se as sanções estão funcionando, por que o rublo recuperou o valor? Mas a pior parte das sanções ainda está por vir. No momento que muitos países pararam de fazer negócio com a Rússia, isso não significa que a Rússia esteja imediatamente em apuros. Primeiro, porque existem contratos já firmados, negócios em andamento, então por algumas semanas as coisas sequer mudam. Depois, mesmo quando não estão sendo importados mais determinados componentes, as empresas ainda têm algum estoque, ainda conseguem obter daquele componente por algum tempo. Mas, à medida que o tempo vai passando, as soluções se tornam cada vez mais difíceis. Alguns produtos, lógico, simplesmente serão trocados por outros produtos locais. Mas existem várias coisas que não existe alternativa local viável. Por exemplo, chips de computador avançados. Os chips mais avançados são fabricados em Taiwan, na Coreia do Sul, no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Todos países que fazem embargo de venda para a Rússia, inclusive embargos indiretos, ou seja, se, por exemplo, uma empresa chinesa quiser comprar chips para revender para a Rússia ou fabricar celulares com aquele chip e revender os celulares para a Rússia, essa empresa também será embargada. Por esse motivo, muitas empresas chinesas pararam de vender celulares para a Rússia. Sem os chips, os negócios dessas empresas estariam destruídos. Mas existe outra área que muita gente não está prestando atenção ainda, e a cada dia que passa o problema se torna pior. A área de seguros marítimos. Todos os navios que fazem grandes viagens internacionais precisam ter seguro, e são pouquíssimas empresas capazes de fazer seguro de navios no mundo. O mercado é dominado por empresas europeias e um pequeno grupo de 13 empresas responde por 90% de todos os seguros no mundo. 2 delas ficam nos Estados Unidos, uma no Japão, 3 na Inglaterra e o restante em outros países da Europa. Todos países participando neste momento de embargo contra a Rússia. Nenhuma dessas empresas vende seguros para barcos russos ou para barcos que fazem negócio na Rússia. E os 10% de mercado que não são cobertos por essas empresas referem-se a nichos específicos, de pequena distância, navios pequenos, de forma que não faz diferença no comércio global. De fato, fora desse grupo, nenhuma outra empresa tem capacidade de segurar grandes navios de navegação internacional, transatlântica, transpacífica, no Índico ou no Ártico. Você sabe, um navio custa bastante caro, mas o pior do seguro é o fato dele cobrir a responsabilidade por danos em terceiros. Se o seu navio meramente afundar, ok, é um prejuízo enorme, você perdeu o navio, perdeu a carga, a seguradora vai repor essa perda. Mas isso está muito longe do máximo de perda que você pode ter. Por exemplo, o seu navio pode bater em um outro navio, afundando ambos. Se a culpa for do capitão do seu navio, você perde muito mais do que apenas o seu navio. Mas existem situações ainda piores. Se o seu navio sofrer um acidente trágico, como aconteceu, por exemplo, com o petroleiro Exxon Valdez na costa do Alasca em 1989 e derramar óleo estragando toda uma reserva natural da região, o prejuízo, incluindo os esforços para limpeza, multas do governo americano e coisa e tal, pode chegar a centenas de vezes o valor do petroleiro e da carga em si. Então, o seguro de navios é algo que muito poucas empresas têm simplesmente dinheiro suficiente para fazer. E todo navio precisa contratar seguro para evitar o pior. Mas bem, você pode pensar, devem haver capitães russos corajosos por aí que continuam navegando e contando com a sorte sem fazer seguro, né? Bem, eles podem até fazer isso, mas existem limitações extremamente sérias que praticamente impedem viagens de longo percurso. Qualquer porto que você for parar no mundo vai exigir documentação de seguro, por motivos óbvios. Se o seu cargueiro causar um prejuízo nos equipamentos do porto, eles querem garantia de que a seguradora irá cobrir aquilo. Portanto,
Portanto, grandes viagens que exigem que o seu navio faça escala em portos em outros países ficam fora de questão. Mas além disso, todos os canais, Suez, Panamá e mesmo os outros menores, exigem seguro para a passagem, por motivos óbvios. Lembra do caso da Evergreen no canal de Suez, que trancou o canal de Suez por vários dias há alguns meses atrás? O prejuízo com os milhares de navios atrasados, além do lucro cessante do próprio canal, tudo isso foi pago pela seguradora. Provavelmente o valor ali também foi dezenas de vezes maior do que o valor apenas do navio e da carga que carregava. Nenhum canal é maluco de deixar passar um navio sem seguro. Mas não para aí. Existem vários estreitos naturais que têm importância estratégica e estão dentro de áreas territoriais de determinados países. Por exemplo, todo navio russo que sai de Kaliningrado ou de São Petersburgo, rumando para o Oceano Atlântico, precisa passar por um dos 3 estreitos da Dinamarca, o Grande Belt, o Pequeno Belt ou Öresund. A Dinamarca não deixa passar sem seguro, pelo risco de um acidente ali inviabilizar o uso dos estreitos e gerar prejuízo. Portanto, sem seguro, a Rússia não pode usar os seus portos no Mar Báltico. A Turquia também tem essa política com relação ao Estreito de Dardanelos, pelo exato mesmo motivo. Os portos no Mar Negro também não podem funcionar sem seguros. A Rússia então tem o Ártico e o Pacífico lá em Vladivostok. O primeiro é extremamente arriscado devido ao gelo, sequer pode ser usado em determinadas épocas do ano. O segundo é longe dos centros produtores da Rússia, o que gera outros problemas logísticos. Ou seja, no momento que os navios russos estiverem sem seguro, eles provavelmente não vão conseguir fazer praticamente nenhuma viagem. A questão é que a maior parte dos navios tinha seguro na validade no momento das sanções, e até esse seguro expirar, ele continuou válido. Mas as empresas não vão conseguir renovar tais seguros, nem fazer seguros específicos para determinadas cargas e determinados trajetos. Aqui também se aplica o princípio da sanção indireta. As empresas estão sancionando navios russos, mas também navios de outras nacionalidades que fazem negócio na Rússia. Por ora, isso afetou relativamente poucos navios, mas a cada dia que passa, a maior parte deles está vencendo o seguro e o seguro não pode ser renovado. Cada vez menos navios podem fazer negócio com a Rússia. A China, por exemplo, vinha comprando muito petróleo russo, aproveitando que a Rússia não consegue mais vender para a Europa. Porém, devido a características dos portos russos e chineses, havia necessidade de transbordo na Coreia do Sul. Os navios menores vinham da Rússia pelo Ártico até a Coreia do Sul, faziam transbordo da carga para navios maiores ali, e esses navios maiores entravam na China. Porém, os seguros estão expirando e a Coreia do Sul não aceita navios sem seguro. Então, após um aumento explosivo das compras de petróleo no último mês, essas compras estão diminuindo devido à falta de navios. Simplesmente daqui a pouco não vai sobrar navio russo capaz de navegar. A China também, por exemplo, proibiu aviões Boeing e Airbus vindos da Rússia de pousar em seus aeroportos. Por que isso? Pela questão do seguro também. A Rússia reteve os aviões que eram usados por companhias aéreas russas. O problema é que esses aviões agora não passam mais pela revisão regular. Eles podem até canibalizar peças de outras aeronaves para manter o avião funcionando, mas isso impede que eles façam o seguro do avião. E a China sabe que, sem o seguro do avião, um acidente que aconteça acabará sendo pago pela própria China, sem contar o risco dela sofrer sanções indiretas. E olha, a China era um dos poucos países que continuava a ter voos comerciais para a Rússia. A situação tende a piorar com o tempo aí também. Mais isolamento para a Rússia. Mas a Rússia pode estabelecer sua própria empresa de seguros, certo? Pois é, a questão é que para cada porto, canal ou país aceitar o seguro de uma empresa, existe um processo de acreditação da empresa que não é simples nem barato. Eles podem até fazer isso, mas vão precisar separar um bocado de dinheiro, não vai sair barato e não se sabe sequer se isso seria viável no longo prazo, uma vez que a Rússia está cortada do sistema financeiro mundial também. Como os navios pagariam o prêmio? Como os eventuais sinistros seriam pagos? Além disso, o grupo daquelas 3 empresas de seguro tem acordos de resseguro entre si, que mesmo o governo russo, no final das contas, teria dificuldade de emular.
Resseguro é quando uma seguradora não tem dinheiro suficiente para pagar um sinistro e daí ela faz uma espécie de socialização do risco. Ela faz um seguro do seguro com outra empresa. A quantidade para fazer isso fora de um consórcio de empresas, como é esse caso, seria monumental. Enfim, a Rússia estará cada vez mais isolada comercialmente do mundo, mesmo para países que não impuseram embargos ou sanções. Por exemplo, o Brasil precisa se preocupar com isso. A Rússia prometer mandar 24 navios de fertilizante é muito diferente da Rússia conseguir mandar 24 navios de fertilizante. Ela não vai ter como fazer isso, simplesmente porque não tem seguro nos navios. Alguns desses navios podem até passar devido a terem seguros válidos ainda. Mas o fato é que, até aqui, desde o início da guerra, chegou só um desses navios, e só. E o mais provável é que não virá mais nenhum. A cada dia que passa, fica mais difícil chegar outro, menos provável acharem um navio com seguro em dia para fazer esse transporte. Bolsonaro faria melhor esquecendo a Rússia e correndo atrás de outros países que possam fornecer fertilizante. A Rússia acabou comercialmente. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!